Às vezes, o silêncio é a armadura mais forte que alguém pode usar contra o julgamento alheio. No calor úmido de uma virada de ano no litoral de Pernambuco, Lívia decidiu que décadas de deboche e cobranças da própria família haviam chegado ao limite. O que todos ao redor daquela mesa farta viam como uma solidão amarga era, na verdade, uma vida de plenitude cuidadosamente protegida por um segredo. Prepare-se para uma história onde a verdade não apenas liberta, mas serve como a resposta definitiva para quem confunde discrição com fracasso e usa a vida alheia como alvo de piadas cruéis. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O mormaço de dezembro em Porto de Galinhas não era apenas uma questão de temperatura, era uma presença física que grudava na pele, carregada pelo cheiro de maresia e pelo som rítmico das ondas quebrando a poucos metros da casa de veraneio da minha família. Eu estava sentada no terraço de madeira, observando o reflexo da lua sobre as piscinas naturais que se formavam com a maré baixa. O gelo no meu copo de uísque estalava, um som solitário em meio à cacofonia de risadas e conversas cruzadas que vinham da área da churrasqueira. Eu tinha 36 anos, uma carreira consolidada como arquiteta em Recife e uma paz que poucas pessoas ali pareciam compreender ou respeitar. Minha família sempre teve essa tradição de alugar uma casa grande no litoral sul de Pernambuco para a virada de ano. Era o momento em que todos os ramos da árvore genealógica se entrelaçavam, muitas vezes de forma sufocante. No centro desse redemoinho estava minha tia Arlete. Ela sempre usava roupas claras, que contrastavam com seu tom de pele bronzeado pelo sol de Ipojuca, carregada de pulseiras de ouro, que tilintavam toda vez que ela gesticulava para dar uma opinião não solicitada sobre a vida de alguém. Arlete era a personificação daquela tia que mede o sucesso de uma mulher pelo tamanho da aliança no dedo esquerdo e pelo número de filhos pendurados na saia. Eu sentia o olhar dela sobre mim desde que cheguei. Um olhar que misturava uma falsa compaixão com um prazer indisfarçável de quem se sente superior. Eu vestia um conjunto de linho branco, simples e elegante, que para ela devia parecer um uniforme de solteirona convicta. O que Arlete não sabia, e o que ninguém naquela mesa de jantar posta com sarapatel, bolo de rolo e espumante barato imaginava, era que minha vida era muito mais vasta do que as 4 paredes daquela casa de praia. A mesa estava barulhenta. Minha prima Letícia, 10 anos mais nova que eu, exibia orgulhosa o anel de noivado que acabara de ganhar de um rapaz cujos interesses pareciam se limitar a carros de luxo e academias de ginástica. O tio Valmir, já alterado pela cerveja gelada, contava piadas que pararam de ter graça nos anos 90. Eu permanecia em silêncio, apenas observando o movimento das mãos, o brilho do suor nas testas e a hipocrisia que circulava junto com a travessa de farofa de ovos. Mas me diga uma coisa, Lívia. A voz da tia Arlete cortou o ar como uma lâmina afiada, silenciando as conversas periféricas. Até quando você vai ficar aí, nesse seu mundinho de plantas e projetos, vendo a vida passar pela janela? Eu respirei fundo, sentindo o aroma do coentro e do marisco que vinha da cozinha. Olhei para ela com a calma de quem já tinha passado por aquela arena muitas vezes. Minha vida está ótima, tia. O escritório está com projetos em Fernando de Noronha e Porto Digital. Não tenho do que reclamar. Arlete deu uma risadinha anasalada, aquele som que parece um deboche ensaiado. Ela se inclinou para a frente, fazendo as pulseiras de ouro soarem como um aviso. Projetos não te aquecem à noite, querida. A gente sabe que a arquiteta ganha bem. Mas e o resto? Olhe para a Letícia, tão jovem e já garantindo o futuro. 36 anos. Lívia. Ela fez uma pausa dramática, olhando ao redor para garantir que todos estavam prestando atenção. Deve ser muito difícil, não é? Passar mais um ano novo sozinha, sem ninguém para te dar um abraço quando os fogos estourarem lá em cima. É triste ver uma mulher tão bonita definhando na solidão por puro orgulho. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sólido. Eu podia ouvir o zumbido de um pernilongo perto do meu ouvido,
e o som das ondas, agora mais fortes com a subida da maré. O tio Valmir parou de rir. Minha mãe, no canto da mesa, baixou os olhos, claramente desconfortável, mas sem coragem de enfrentar a irmã. Todos os olhos estavam em mim, esperando o desmoronamento, a resposta atravessada, ou o choro contido que eu costumava apresentar nos anos anteriores. Mas desta vez era diferente. O peso do segredo que eu carregava há meia década parecia ter encontrado o momento exato para ser revelado, não por necessidade de validação, mas como uma forma de proteção à minha própria dignidade. Eu coloquei meu copo na mesa com uma lentidão deliberada. O som do vidro batendo na madeira foi como o gongo de um ringue. Senti um calor estranho subindo pelo meu pescoço, mas não era de vergonha, era de poder. Pensei em Gael, na nossa casa silenciosa em Olinda, com vista para o mar, onde as paredes eram repletas de livros e o amor não precisava de plateia. Pensei nos nossos 5 anos de viagens, de noites compartilhadas, de planos que só pertenciam a nós dois. Gael, que era um diplomata e preferia a discrição tanto quanto eu, aceitara meu pedido de manter nossa união longe do tribunal inquisitório da minha família. Eles não merecem a nossa luz, ele dizia. E ele estava certo. Eu olhei diretamente nos olhos de Arlete. Os olhos dela eram pequenos, carregados de uma maldade que ela tentava disfarçar de preocupação familiar. Arlete, eu disse, omitindo propositalmente o tia para marcar o limite de respeito que ela acabara de ultrapassar. Não se preocupe com a minha vida. Você fala de solidão como se soubesse o que se passa na minha rotina. Você fala como se eu fosse um projeto inacabado. Ora, Lívia, eu só estou dizendo o que todo mundo vê. Ela começou a retrucar. Mas eu a interrompi com um gesto firme de mão. O que você vê é apenas o que eu permito que você veja. E a verdade é que eu não passo o ano novo sozinha há muito tempo. Eu fiz uma pausa, sentindo a adrenalina percorrer minhas veias. Eu estou casada há 5 anos. O ambiente congelou. O garfo da minha prima Letícia caiu no prato de louça com um som metálico que ecoou por todo o terraço. Minha mãe levantou a cabeça bruscamente, com os olhos arregalados. O silêncio absoluto que se instalou era tão pesado que eu quase conseguia sentir a pressão nos meus ouvidos. Arlete ficou com a boca entreaberta, o copo de espumante parado a meio caminho dos lábios, a expressão de deboche derretendo-se em uma máscara de confusão e descrença. Casada? Arlete gaguejou, a voz perdendo a força. Do que você está falando, menina? Que brincadeira é essa? Você mora sozinha em Recife. Nós nunca vimos ninguém. Nunca houve festa, nunca houve... Exatamente. Eu a cortei, com um sorriso de canto que não era de alegria, mas de vitória. Não houve festa para vocês. Não houve fotos para você comentar com as vizinhas. Não houve convites para pessoas que passam o tempo todo julgando a minha aparência e a minha idade. Meu marido e eu valorizamos a nossa paz. E, sinceramente, vendo como você trata as pessoas, foi a melhor decisão que já tomei na vida. Eu me levantei, sentindo-me mais leve do que nunca. A brisa da noite pernambucana agora parecia refrescante, limpando a toxicidade daquela mesa. Agora, se me dão licença, vou ligar para o meu marido. Ele está me esperando para a contagem regressiva, em uma videochamada, porque ele está em uma missão oficial em Brasília e volta amanhã. Ao contrário do que você pensa, Arlete, eu nunca estive tão bem, acompanhada. Deixei a mesa sob o olhar estupefato de 30 parentes. Eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria igual. O véu havia sido rasgado, e a vingança, que eu nunca planejei, mas que o destino entregou em uma bandeja de prata, tinha um gosto mais doce do que qualquer ceia de Ano Novo. Caminhei em direção à areia, sentindo o peso do olhar de cada um daqueles parentes nas minhas costas. O silêncio que deixei para trás. No terraço era quase palpável, uma vácuo de choque que logo seria preenchido por sussurros venenosos e perguntas frenéticas. Meus pés afundavam na areia ainda morna de Porto de Galinhas, e o som das ondas parecia aplaudir a minha pequena rebelião. O vento soprava do mar, trazendo o cheiro de sal e algas, bagunçando meu cabelo, e, pela primeira vez em anos, eu não me importava se estava desalinhada para as fotos de família. Encontrei um
Canto mais isolado, perto de um coqueiro cujas palhas sussurravam com a brisa. Peguei o celular e disquei. O visor brilhou, iluminando meu rosto. A foto de fundo de tela era de nós dois, em uma pequena vila na Toscana, durante nossas férias de 2 anos atrás. Gael estava rindo, com o rosto encostado no meu, sem gravata, sem o peso do cargo diplomático, apenas sendo o homem que me via de verdade. Ele atendeu no segundo toque. Oi, meu amor, já é meia-noite por aí? A voz dele era um bálsamo, profunda e calma, vinda diretamente do ar-condicionado silencioso de um hotel em Brasília. Ainda falta meia hora, Gael. Mas eu não aguentei. Eu contei. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia imaginar Gael ajeitando os óculos com aquele meio sorriso que ele dava quando ficava surpreso, mas orgulhoso. Você contou? Para a Arlete? Para o clã inteiro? Para todos? No meio do jantar. Arlete estava me humilhando, falando da minha solidão aos 36 anos, comparando minha vida com a da Letícia. Eu simplesmente cansei de ser o saco de pancadas dessa família. Cansei de esconder a minha felicidade para não ter que lidar com a inveja ou com o julgamento deles. E como foi a reação? Ele perguntou, e eu podia ouvir o tom de diversão na voz dele. Parecia que eu tinha anunciado o fim do mundo. O silêncio foi a coisa mais bonita que já ouvi naquela casa. Mas agora eles estão vindo atrás de mim. Posso ver as lanternas dos celulares se aproximando pela areia. Mantenha a cabeça erguida, Lívia. Você não deve explicações a ninguém, mas se for para falar, fale a verdade completa. Mostre a eles que o segredo não era por vergonha deles, mas por amor a nós. Eu te amo. Volto amanhã no primeiro voo para Recife. Desliguei o mail e a telefone sentindo uma força que nunca soube que possuía. Virei-me e vi minha mãe, Arlete e a prima Letícia vindo em minha direção. A luz da lua refletia nas lantejoulas do vestido de Arlete, que brilhava de forma quase agressiva. Ela parecia uma caçadora que acabara de descobrir que sua presa tinha garras. Lívia, minha mãe chamou, a voz trêmula entre a preocupação e a curiosidade. O que foi aquilo? Casada? Como assim? Onde está? Esse homem? Por que você nunca disse nada? Calma, Maria. Arlete interrompeu, a voz agora carregada de um ceticismo ácido. Vamos ser realistas. A Lívia deve estar inventando isso para não passar vergonha na frente da Letícia. Casada há 5 anos e ninguém nunca viu uma foto? Ninguém nunca viu um registro? No civil? No religioso? Isso é alucinação de quem está desesperada. Eu não respondi de imediato. Deixei que o som do mar preenchesse o espaço entre nós. Abri a galeria de fotos do meu celular e comecei a rolar. Fotos do nosso casamento íntimo em um cartório em Olinda, apenas com 2 testemunhas que eram nossos amigos de longa data. Fotos de nós dois em Paris, em Tóquio, em Buenos Aires. Fotos da nossa casa, o jardim que ele cuidava, a biblioteca que eu projetei. Não é alucinação, Arlete, é descrição, algo que você claramente não conhece. Estendi o celular para minha mãe. Veja, mãe, este é o Gael. Ele é diplomata. Nós nos conhecemos em um evento do consulado há 6 anos e nos casamos 1 ano depois. Minha mãe pegou o aparelho com as mãos trêmulas. Letícia se aproximou por cima do ombro dela e os olhos da minha prima se arregalaram. Gael não era apenas um homem qualquer. Ele era elegante, tinha um porte que exalava uma segurança que o noivo de Letícia, com suas correntes de ouro e piadas machistas, jamais teria. Ele é lindo, Lívia, minha mãe sussurrou, e vi uma lágrima solitária correr pelo seu rosto. Por que você me escondeu isso? Eu sou sua mãe. Porque eu sabia que se eu contasse para a senhora, a tia Arlete saberia em 10 minutos. E eu sabia que ela começaria a policiar meu casamento como policiava minha solteirice. Ela ia querer saber quanto ele ganha, onde ele mora, porque não teve. Festa para 500 convidados. Eu queria que o meu casamento fosse sagrado, mãe. Longe do veneno que corre nessa família. Arlete arrancou o celular da mão da minha mãe. Ela olhava para as fotos como se procurasse uma falha, um sinal de que aquilo era uma montagem. Ela viu fotos de Gael em recepções oficiais, apertando a mão de embaixadores. Viu fotos nossas na nossa sala, cercados de quadros de artistas locais que ela jamais saberia o nome, mas que custavam uma pequena fortuna.
O rosto dela foi perdendo a cor bronzeada, tornando-se de um cinza pálido sob a luz do luar. Diplomata, ela murmurou, a voz falhando. Mas onde ele está agora? Por que não veio para o ano novo? Ele está em Brasília, resolvendo uma questão urgente de Estado antes de tirar o recesso. Ele chega amanhã em Recife para passarmos o resto das férias na nossa casa em Olinda. Recuperei meu celular da mão dela com um movimento firme. E não, Arlete, nós não vamos aparecer na casa de praia para o almoço de amanhã. Nós temos planos. Planos de verdade, com pessoas que nos respeitam. Letícia, que até então estava em silêncio, parecia murchar dentro de seu vestido caro. Toda a arrogância de ser a noiva do ano tinha evaporado. Ela percebeu que, enquanto ela exibia um anel e um troféu de academia para ganhar likes no Instagram, eu vivia uma vida de profundidade, viagens e sucesso real, sem precisar provar nada para ninguém. O cheiro de pólvora começou a infestar o ar. Os primeiros fogos de artifício, lançados por hotéis vizinhos, começaram a explodir no céu negro de Pernambuco, pintando as nuvens de vermelho, dourado e verde. O barulho era ensurdecedor, mas no pequeno círculo de areia onde estávamos, o silêncio entre nós era o que realmente gritava. Você nos fez de idiotas por 5 anos, Arlete disse, tentando recuperar um pouco da sua autoridade minguante. Isso é uma falta de respeito com a família. Respeito, Arlete, é uma via de mão dupla, respondi, olhando-a de cima, apesar de termos a mesma altura. Você passou 10 anos me chamando de encalhada, rindo da minha idade em todos os almoços de domingo, me tratando como se eu fosse um fardo para a minha mãe. Você usou a minha vida para se sentir melhor com a sua própria mediocridade. O meu silêncio não foi desrespeito, foi sobrevivência. Virei as costas para elas e comecei a caminhar de volta para a casa. Mas não para me juntar à festa. Fui direto para o quarto que eu ocupava, peguei minha mala que já estava pré-arrumada e joguei minhas últimas coisas dentro. O barulho dos fogos agora era total, uma celebração da minha liberdade. Eu ia embora, daquela casa naquela mesma noite. Pegaria as chaves do meu carro e dirigiria pela estrada escura, sentindo o cheiro do mato e do açúcar das usinas até chegar ao meu refúgio em Olinda. Eu não precisava esperar pelo amanhecer para começar o meu novo ano. Ele já tinha começado no momento em que a verdade saiu da minha boca. Enquanto eu atravessava o terraço com a mala na mão, os parentes que ainda estavam lá me olhavam como se eu fosse uma estranha. O tio Valmir tentou dizer algo, mas eu apenas acenei com a cabeça. Arlete ainda estava lá embaixo, na areia, observando o mar como se procurasse as respostas para o seu ego ferido. Coloquei a mala no porta-malas do carro sob o céu iluminado pelas explosões coloridas. Entrei no veículo, senti o cheiro de couro e do perfume de lavanda que sempre mantive ali. Dei a partida. O som do motor era o início da trilha sonora da minha vitória. Eu tinha 36 anos, era casada com o homem dos meus sonhos, tinha uma carreira brilhante e, finalmente, tinha cortado as cordas que me prendiam ao teatro de horrores daquela família. Mas eu sabia que a história não terminaria ali. Arlete não aceitaria a derrota tão facilmente. Ela tentaria encontrar um podre, uma mentira, qualquer coisa para restaurar o equilíbrio do seu pequeno reino de fofocas. O que ela não esperava era o que aconteceria quando ela finalmente conhecesse Gael pessoalmente. A estrada que liga Porto de Galinhas ao Recife, a PE 060, estava mergulhada em uma escuridão pontuada apenas pelos faróis dos carros que voltavam da celebração e pelo brilho distante das luzes do complexo de Suape. O cheiro de cana-de-açúcar queimada, tão característico do interior de Pernambuco, invadia o carro através das frestas do ar-condicionado, misturando-se ao aroma cítrico do purificador de ar que eu mantinha no painel. Minhas mãos, firmes no volante, ainda tremiam levemente, não de medo, mas pela descarga de adrenalina que o confronto com Arlete havia provocado. Eu sentia como se um dique tivesse rompido dentro de mim, levando embora anos de silêncio e de sorrisos amarelos diante de ofensas disfarçadas de conselhos. Olinda me recebeu com o silêncio respeitoso de suas ladeiras, de paralelepípedos. Estacionei o carro em frente à nossa casa, um casarão colonial reformado na Cidade Alta, cujas janelas altas emolduravam a vista do Recife iluminado ao longe. O som dos grilos
era a única trilha sonora enquanto eu subia os degraus de pedra. Dentro de casa, tudo cheirava a madeira encerada e a um rastro do perfume de Gael, uma mistura de sândalo e tabaco suave que parecia impregnado nas cortinas de linho. Liguei apenas uma luminária na sala, lançando sombras longas sobre os quadros de artistas locais que colecionávamos. Aquele era o meu santuário, o lugar que eu protegi com unhas e dentes da curiosidade mórbida da minha família. Meu celular, jogado no sofá, não parava de vibrar. O grupo da família no WhatsApp, ironicamente batizado de Família Unida em Abençoada, estava em chamas. As notificações subiam na tela como faíscas, mensagens de primos, distantes querendo saber detalhes, fotos borradas de Gael que Arlete tinha tirado da tela do meu celular e, claro, o áudio de 5 minutos da própria Arlete. Não precisei ouvir para saber o tom. Eu conhecia cada inflexão daquela voz carregada de veneno. Ela estava tentando virar o jogo, sugerindo que havia algo de muito errado em um casamento escondido por tanto tempo. Quem não deve, não teme. Ela escreveu em letras garrafais. Logo após o áudio, eu ignorei tudo. Tomei um banho demorado, sentindo a água morna lavar o sal da praia e a energia pesada daquela mesa de jantar. Envolvi-me em um roupão de algodão egípcio e fui para a varanda. O céu de Olinda começava a ganhar tons de um azul profundo, anunciando o primeiro amanhecer do ano. Eu não estava sozinha. Eu estava comigo mesma. E em poucas horas estaria com o homem que escolheu caminhar ao meu lado, sem precisar de holofotes. Às 10 da manhã estacionei o carro no Aeroporto Internacional dos Guararapes. O saguão estava lotado de turistas queimados de sol, crianças chorando e o som onipresente dos anúncios de voos. Quando vi Gael saindo pelo portão de desembarque, vestindo um blazer azul marinho e carregando apenas uma mala de mão, meu coração deu um salto que eu achei que só acontecesse em filmes de romance adolescente. Ele me viu. Sorriu e apressou o passo. Você parece que acabou de vencer uma guerra, ele disse, me abraçando forte. O cheiro dele era o meu lugar seguro. Eu não venci a guerra, Gael. Eu só declarei a independência, respondi, encostando a cabeça no ombro dele. No caminho de volta, contei cada detalhe do jantar. Contei sobre o olhar de Letícia, sobre o choro da minha mãe e, principalmente, sobre a face de Arlete quando viu as fotos. Gael ouvia tudo com uma calma analítica, típica de sua profissão. Ele não era um homem de explosões, mas de estratégias. Eles não vão parar, Lívia, ele comentou, olhando a paisagem urbana do Recife passar pela janela. Para pessoas como a sua tia, a sua felicidade é uma ofensa pessoal. Ela vai tentar provar que eu sou um ator contratado, que eu tenho outra família ou que esse casamento é uma farsa jurídica. Ela precisa disso para manter a estrutura de superioridade dela. Eu sei, e é por isso que eu respondi a última mensagem dela antes de vir buscar você. Gael arqueou uma sobrancelha. O que você disse? Eu aceitei o convite para o almoço de hoje. Aquele almoço de confraternização que ela organiza todo dia primeiro na casa de praia. Ela acha que eu vou inventar uma desculpa para você não ir. Ela acha que você é um fantasma. Gael sorriu. Um sorriso que eu raramente via, mas que significava que ele estava disposto a entrar no jogo. Então acho melhor eu colocar uma camisa bem passada. Se ela quer um espetáculo, vamos dar a ela uma aula de diplomacia. Voltamos para Porto de Galinhas por volta das 13 horas. O sol estava a pino, castigando o asfalto. Quando meu carro entrou na garagem da casa de veraneio, o silêncio que se fez no terraço foi quase cômico. Tia Arlete estava sentada no trono de vime dela, com um copo de caipirinha na mão, cercada por Letícia e o noivo bombado. Minha mãe estava de pé, nervosa, ajeitando a mesa. Eu saí do carro primeiro. Dei a volta e abri a porta do passageiro. Gael saiu com a elegância natural de quem está acostumado a lidar com crises internacionais. Ele estava impecável. Uma camisa de linho azul clara, calças de sarja bege e um relógio discreto, mas caro. O porte dele era inegável. Ele não precisava de correntes de ouro ou de falar alto para ser notado. Caminhamos em direção ao terraço de mãos dadas. Eu sentia o suor frio nas palmas das minhas mãos, mas meu rosto era uma máscara de serenidade. Boa tarde a todos,
eu disse, a voz projetada como se estivesse apresentando um projeto para um grande cliente. Feliz Ano Novo! Como eu prometi, este é o meu marido, Gael. Houve um momento de hesitação coletiva. Ninguém sabia se levantava, se cumprimentava ou se continuava fingindo que nada estava acontecendo. Tio Valmir, talvez pelo efeito do álcool acumulado desde a virada, foi o primeiro a se levantar. Prazer, rapaz. Eu sou o Valmir, tio dessa peça rara aqui. O prazer é todo meu, senhor Valmir. Gael respondeu, apertando a mão dele com a firmeza exata. Lívia fala muito bem das pescarias do senhor. O comentário, simples e certeiro, quebrou um pouco do gelo. Gael tinha esse dom. Ele pesquisava as pessoas. Ele sabia como desarmá-las com pequenos detalhes. Arlete, no entanto, permanecia imóvel. Ela olhava para Gael de cima a baixo, procurando uma falha no personagem. Então você é o diplomata misterioso? Ela disse sem se levantar, a voz pingando ironia. Engraçado como a Lívia nunca mencionou um homem tão distinto. Para nós, ela vivia enfurnada, naquele escritório, reclamando da vida. A discrição é uma virtude que cultivamos na nossa carreira, senhora Arlete, Gael respondeu, mantendo um sorriso educado que não chegava aos olhos. E, sinceramente, Lívia sempre me descreveu a família dela como algo tão intenso que preferimos manter nosso relacionamento como um refúgio. Espero que entenda. Noiva de diplomatas costumam sofrer muito com o assédio. Imagine uma esposa. A palavra esposa ecoou com peso. Ele se sentou ao lado dela, com uma naturalidade que a deixou visivelmente desconfortável. Letícia tentou puxar assuntos sobre viagens, tentando competir com o roteiro que viu no meu celular, mas Gael respondia com uma modéstia que fazia as ostentações dela parecerem infantis. O almoço seguiu sob uma tensão mascarada por polidez. Mas eu conhecia a Arlete. Eu via o modo como ela mexia no celular por baixo da mesa. Ela estava fazendo alguma coisa. Ela estava tramando o golpe de misericórdia. E ele veio logo após o café, servido com bolo de rolo e queijo coalho com mel de engenho. Sabe, Gael, Arlete começou, limpando os cantos da boca com um guardanapo de papel. Eu tenho uma amiga que trabalha no Itamaraty. Uma pessoa muito influente. Mandei o seu nome para ela, só por curiosidade. Sabe como é? Para ver se vocês já se cruzaram em alguma recepção. Meu coração parou por um segundo. Olhei para Gael, que continuava mexendo seu café com uma colherinha de prata, sem alterar um músculo do rosto. E o que ela disse? Gael perguntou, com uma calma que me assustou. Ela disse que nunca ouviu falar de nenhum Gael com esse sobrenome em Brasília. Arlete disparou, um brilho de triunfo maligno surgindo nos seus olhos pequenos. Ela disse que, se você fosse quem diz ser, estaria em todas as listas oficiais. Então, Lívia, por que você não conta para a gente quem é esse ator que você pagou para vir aqui nos humilhar? O terraço ficou em silêncio novamente. Minha mãe cobriu a boca com as mãos. Letícia deu um sorrisinho vitorioso e Arlete se recostou na cadeira, esperando o meu desmoronamento. Eu senti o chão fugir sob meus pés, mas Gael apenas colocou a colherinha sobre o pires, produziu um som metálico, suave, e olhou diretamente para a minha tia. Gael não se mexeu. Ele continuou segurando a pequena xícara de porcelana com uma elegância que parecia insultar a grosseria de Arlete. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo ruído rítmico de um ventilador de teto que tentava, sem sucesso, espantar o mormaço pesado daquela tarde de 1º de janeiro. O cheiro do café recém-passado e do bolo de rolo, que antes parecia acolhedor, agora parecia sufocante. Eu olhei para Arlete e vi nela a personificação daquela maldade pequena, daquelas pessoas que preferem destruir a felicidade alheia a admitir a própria insignificância. Senti um nó na garganta, mas o toque da mão de Gael sobre a minha, por debaixo da mesa, me manteve ancorada. Senhora Arlete, Gael começou, sua voz soando como veludo sobre pedras, calma e perigosamente precisa. Eu não sei quem é sua amiga no Itamaraty, mas no serviço diplomático existem níveis de acesso. Se ela procurou por Gael na lista pública de funcionários administrativos, ela realmente não me encontrou.
Eu trabalho na Secretaria de Assuntos Estratégicos, especificamente com inteligência comercial e missões confidenciais. Meus dados não ficam no site para que qualquer um consulte por mera curiosidade de mesa de jantar. Arlete soltou uma gargalhada estridente, mas notei que seus dedos apertavam o copo com força. Suas unhas pintadas de vermelho vibrante brilhavam sob o sol que entrava pelas frestas das telhas. Que conveniente, não é? O agente secreto da família. Lívia, você sempre teve uma imaginação fértil, mas isso já passou dos limites da sanidade. Você arrumou um homem bonito, deu um terno a ele e criou um currículo de filme? É por isso que não teve festa? Por que o noivo não existe no papel? Minha mãe parecia prestes a desmaiar. Tio Valmir olhava de um para o outro, confuso. Letícia, a prima que sempre foi o troféu de Arlete, exibia um sorriso de lado, saboreando o que achava ser o meu desmascaramento público. Foi nesse momento que Gael retirou do bolso interno do blazer uma pequena carteira de couro azul escuro com o brasão da República em dourado. Ele a colocou sobre a mesa, entre o prato de queijo coalho e a jarra de suco de caju. Este é o meu passaporte diplomático, Arlete. E este, ele retirou um segundo cartão plastificado, é o meu credenciamento oficial. Se a sua amiga realmente tem influência, peça para ela verificar o código de segurança no portal interno do Ministério. Ou melhor, peça para ela ligar para o gabinete do secretário-geral e perguntar quem coordenou a última missão comercial em Dubai. Arlete esticou o braço, pegando o documento com uma hesitação que ela tentava disfarçar de desdém. Ela abriu o passaporte. Eu via seus olhos percorrendo as páginas repletas de carimbos de países que ela provavelmente só conhecia pelas novelas das 8. Londres, Genebra, Nova York, Pequim. O silêncio dela foi a música mais doce que já ouvi em 36 anos de vida. Ela fechou o documento devagar, e o som do couro batendo na mesa foi como o martelo de um juiz, encerrando um caso perdido. O rosto dela, antes vermelho de triunfo, agora estava pálido, as manchas de sol em sua pele parecendo mais evidentes sob a luz crua da tarde. Eu não quis dizer que você não existia, ela gaguejou, a voz perdendo toda a autoridade. Eu só achei estranho, uma família tão unida como a nossa ser mantida no escuro. Nós não fomos mantidos no escuro, Arlete, eu disse, sentindo uma clareza absoluta tomar conta de mim. Vocês foram mantidos do lado de fora. Existe uma diferença enorme entre segredo e privacidade. Eu escolhi proteger o meu casamento porque eu sabia que, para você, a minha felicidade seria apenas mais uma mercadoria para troca. Algo para você comparar, diminuir ou usar para se sentir superior. Você passou anos usando a minha suposta solidão como uma arma. O que você vai usar agora? Arlete abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ela olhou para o lado, buscando apoio em Letícia, mas a filha estava ocupada demais olhando para o próprio colo, subitamente interessada em uma mancha invisível no seu vestido caro. O noivo de Letícia, que até então parecia um pavão, agora parecia apenas um rapaz comum, visivelmente intimidado pela presença silenciosa e poderosa de Gael. Eu me levantei. Senti o vento do mar soprando mais forte, trazendo o cheiro de chuva que começava a se armar no horizonte de Porto de Galinhas. Aquela casa, que por tantos anos foi o cenário das minhas angústias e das cobranças familiares, agora parecia apenas uma construção velha e pequena. Mãe, eu disse, olhando para ela com carinho, mas com firmeza. Eu amo a senhora, mas eu não vou mais participar desse teatro. Eu e o Gael estamos voltando para Olinda. Quando a senhora quiser nos visitar-te sem a plateia e sem o veneno, a nossa casa estará sempre aberta. Mas aqui, nesta mesa, eu não sento mais. Gael se levantou e guardou seus documentos. Ele cumprimentou o tio Valmir com um aceno de cabeça respeitoso e parou por um segundo diante de Arlete. Senhora Arlete, um conselho de quem lida com conflitos internacionais diariamente. A senhora deveria investir mais na sua própria vida e menos na vigilância da vida alheia. É menos cansativo e, certamente, mais elegante. Saímos do terraço sob o olhar estupefato de todos. Caminhamos até o carro sem olhar para trás.
Enquanto eu dava a partida, vi pelo retrovisor a figura de Arlete ainda sentada na cadeira de Vimy, parecendo, pela primeira vez, uma mulher velha e amarga, perdida em um jogo que ela mesma criou e que, finalmente, tinha perdido. Dirigimos pela estrada costeira, vendo os coqueirais passarem, como vultos verdes contra o céu que começava a escurecer. O som do motor era constante e reconfortante. Gael ligou o rádio e uma música suave de Alceu Valença começou a tocar, preenchendo o habitáculo do carro com aquela poesia pernambucana que tanto amamos. "Você está bem?" ele perguntou, tocando meu ombro. "Eu nunca estive tão bem, Gael. Sinto como se tivesse tirado um corset de ferro que usei por 20 anos. O Itamaraty vai sentir falta de um dos seus melhores atores contratados", ele brincou, me fazendo rir de verdade pela primeira vez naquele dia. Chegamos a Olinda quando as primeiras luzes da cidade começavam a piscar. Subimos a ladeira da Misericórdia e paramos em frente ao nosso casarão. A vista lá de cima era magnífica, o mar escuro encontrando o céu, e o Recife brilhando como um colar de diamantes ao longe. Entramos em casa e o silêncio era, desta vez, mais uma bênção. Não havia cobranças, não havia deboches, não havia a pressão de ser quem eu não era. Preparei uma tábua de queijos e abrimos um vinho que trouxemos da nossa última viagem ao Vale do São Francisco. Sentamos na varanda, observando o início daquele novo ano. Eu tinha 36 anos. Era uma mulher bem-sucedida, amada e, acima de tudo, livre. A vingança não tinha vindo através de gritos ou escândalos, mas através da verdade nua e crua, entregue com a elegância de quem não precisa provar nada a ninguém. Arlete passaria os próximos meses tentando justificar seu erro, tentando encontrar novas falhas, mas as palavras dela não tinham mais poder sobre mim. O feitiço da solteirona coitada tinha sido quebrado para sempre. Eu olhei para Gael. Brindamos ao silêncio e ao amor, e eu soube, com cada fibra do meu ser, que aquele era apenas o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida onde o único julgamento que importava era o da minha própria consciência, e ela estava, finalmente, em paz. O ano novo não era apenas uma troca de calendário, era o nascimento de uma nova Lívia, que aprendeu que a melhor resposta para o deboche é uma vida vivida com integridade e um silêncio que esconde tesouros que gente pequena jamais conseguirá entender.